O povo for chegando, já vai falando um oi pro Rick pra eu ver que a galera tá entrando. Tô aqui posicionado com meu cafezinho. Vamos bater um papo hoje com o grande Fernando Souza. Vamos falar sobre máquinas, vamos falar sobre as PEN, vamos falar sobre as fontes, como utilizamos elas. E espero que isso sirva para todos vocês aí. E que ajude, né? Bonitão. Opa, gostei do bonitão. Fala, seu Bruno. Ó, o Rony aí, Rony. Grande abraço, Rony, meu amigo. Como é que você tá aí, meu mano? Como é que tá aí essa quarentena? Vamos fingir que a gente não conversa e eu não sei de nada que tá se passando aí, que você não me falou nada, tá bom? Daqui a pouco o Fernando Souza sobe aí. E eu vou colocá-lo aqui na live pra gente bater esse papo. E quem quer divulgar a live aí, ó, dá um print, joga na rede social e chama a galera pra vir pra cá, pra gente poder conversar aí. Rony Hall. Rony Hall, um grande amigo aí. Né, Rony? Nos conhecemos através do YouTube, fizemos amizade. Ele veio aqui, eu tatuei ele. A tatuagem inflamou e até agora ele não veio pra eu poder retocar ele, porque ele é um baita de um bunda mole que não aguenta dor. Tô falando a verdade, ele não aguenta dor, gente. Olá, como está? Sou Ruben de Argentina. Olá. Como está? Estou bem. E você? Como está na Argentina? Como está quarentena? Muito difícil, né? Ó, coisa mandando aqui. Tô ao vivo já. Apareça. Mano, tô com uma Pendelete King. Será que devo sair dela pra ter uma Cheyenne? Não tenha dúvidas disso. Cheyenne. Sai dessa máquina, vai pra Cheyenne. Tô com medo. O Rony com medo. Mano, E aí? E aí, Salomão, tudo bem? Fim de quarentena, eu vou com certeza, mão. Tamo junto, velho. Oi pra todo mundo tá chegando. Grande Koala, grande parceiro. Koala, próxima live lá no seu canal, aí no seu Instagram. Vamos lá trocar uma ideia, que foi muito massa a nossa ideia, não é não? Vamos entrando, vamos trocar uma ideia legal, vamos falar de máquina. Ah, o Fernando Souza aí, grande Pronto, mestre. cheguei. Como é que você tá, meu mano? Tranquilo? Tô Sossegado. tranquilo, cara. O Koala assistindo aí também. Já estão falando que a gente vai fazer outra live. Foi sucesso a última live lá e o Oi, pessoal tava? comentando até hoje. Eu falei, então vamos fazer outra. Então, tava acompanhando também a conversa de vocês dois na quarta, acho que foi na quarta-feira, né? Foi bem Foi. bacana. Deixa eu só ligar um Legal. fone aqui. Ô, Tá aí? Tá o fone de ouvido também aqui, que tá melhor liguei som. o meu aqui agora. Pronto. E aí, como é que tá as coisas na quarentena aí? Tá animado? Tá. Olha, mano, nunca passei por uma situação. Ninguém nunca passou por uma situação É, dessa. Mas eu, particularmente, nunca passei por uma situação de estar tanto tempo em casa. Eu tô ficando louco aqui, cara. né? Aí É, você viaja bastante também, né? Além de ah, atender estúdio, acaba fazendo bastante workshop, então você não para muito em casa. não paro. E esse ano tava com muita coisa agendada, sabe? Viagens, workshop tava com 3, aí 2 teve que Cancelada adiar. já. Viagem foram 2 que eu já adiei, né? Uma para o Equador e a outra para os Estados Unidos. Só não sei mais se vai esse ano. Então, enfim,
No começo eu fiquei meio de bode, porque aquelas coisas que você fala, nossa, tanta coisa bacana acontecendo, dá aquela entusiasmada, mas depois a conversa que eu estava tendo com o Danilo ontem, de certa forma, dar essa pausa, colocar a cabeça em ordem também. A gente vive nessa loucura que, de repente, não, colocar as coisas em ordem assim também é É, necessário, né? Nem que seja dessa forma forçada, mas acho que às vezes a gente tem a chance de aprender as coisas por bem, quando não vai por bem, vai por mal, né? vai por Alguma coisa. mal. Eu tava conversando, acho que foi com o Veríssimo, que parece que a vida tá dando um chacoalhão em todo mundo, assim, meu, acorda, vai lá fazer o que você tem que fazer, né? O pessoal agora tem que acordar pra resolver tudo aquilo lá que tava deixando pra depois e pensar na forma de trabalhar de novo e nas coisas que a gente faz no dia a dia, que a gente não gosta de encarar, mas que tem que encarar. Muita Sim, gente que não se preparava para um evento desse, assim, de ter poupança, de ter um estúdio bem organizado ali, agora vai ter que aprender a fazer, né? Porque viu que não é brincadeira. Não dá pra gente ficar então, levando as coisas assim, sempre vender o almoço para comprar a janta. Tem sim. que fazer as coisas dar certo, porque chega numa hora dessa, você tá anos trabalhando e para uma semana você quebra. Meu, é foda. Então, é isso mesmo, cara. Eu tenho, enfim, agora é colocar a cabeça em ordem. Eu tô colocando, eu tô 15 dias já, né, em casa. E eu tenho uma preocupação um pouco maior, porque eu sempre tive, durante minha vida toda, eu tive bronquite asmática, né? Então eu já tive Hum, crise de asma. E aí, quando eu vejo essa galera aí morrendo igual água, e aí eu mesmo já me coloquei em grupo de risco, sabe? E então eu tô levando bem a sério isso. Tanto que quando eu preciso ir no supermercado fazer alguma coisa, é minha esposa que vai, que ela tem mais cuidado que eu, né? No lance aham. da biossegurança, e eu sou um pouco mais relaxado, então ela acaba que cuida mais disso, e eu tô aqui, cara, não saio de casa de jeito nenhum, moro em apartamento, então você imagina. Nossa senhora. 10 dias você já tá enlouquecendo aí já, né? Ah, cara, até que no começo tava mais difícil, agora a gente acaba se habituando um pouco mais, né? Acaba fazendo as coisas aqui dentro e É, tal, né? eu tenho, faz um ano que eu tenho feito aqui em São Paulo uma coisa que está me ajudando muito, que é o processo de coaching, né? Tem uma amiga minha que eu trabalho com ela, que eu estudo com ela, e daí essa semana eu falei com ela. A semana passada que eu fiquei parado foi de boa. Porque, tipo assim, a primeira semana eu tinha acabado de interromper o trabalho, tinha um monte de coisa para resolver ainda, então tava tocando. Daí quando chegou no final de semana que eu fiquei em casa sem fazer nada, daí começou a bater essa angústia. Eu falei, nossa, gente, já não tem, já acabei tudo que eu tinha que fazer já, não tem mais nada para resolver. E tipo assim, agora já não sabe, eu comecei a acordar super tarde, a sair da cama sem energia, porque eu não tinha uma rotina mais. Daí ela comentou, falou bem isso, tipo assim, é importante a gente estabelecer uma nova rotina nessa época, né? Pegar, Sim, sentar na mesa ali, fazer uma lista das coisas que tem que fazer. Ah, vou estudar de manhã, vou pintar à tarde, vou fazer ginástica depois do almoço, mas tipo assim, colocar como se fosse uma rotina, nem que seja em casa, mas tem compromisso com aquilo, né? sim, Eu isso é importante, até senão vai ficar louco, né? então, porque senão você fica naquela coisa, meu, eu tenho um toco o dia inteiro aqui, tipo, não preciso sair, não preciso resolver nada, não tem nada, nenhum compromisso com nada. Então aquele tempo parece que não acaba, você não tem motivação para sair da cama, porque você não tem nada para fazer. Sim, Agora você coloca lá, não, essa semana agora eu vou fazer 3 desenhos, vou treinar tantas vezes e vou resolver alguma coisa, sabe, da casa, e você colocar dia e horário para isso, essa agenda organizadinha, meu, parece bobeira, mas se acordar, tipo assim, você ir dormir hoje, saber que amanhã você vai acordar, vai ter que fazer não sei o que de manhã, alguma coisa à tarde, resolver um negócio à noite, passa o dia sem nem ver. Daí vai 1, 2, 3 dias, uma semana e você tá bem ainda mentalmente, sabe? Você não tá aquela coisa sim. meio enlouquecendo, deprimida. Eu tenho visto umas coisas legais, assim, coisa que eu deveria ter visto muito antes, cara, e não sei por que nunca vi, mas acabei estudando um pouco da história da arte do realismo, né? Desde sua origem, o que significa. Coincidentemente, foi bem de encontro àquilo que eu acreditava, até fiquei feliz com isso, sabe? Eu falei, poxa, eu acreditava que fosse dessa forma. Quando eu vi aquele Gustavo, como é que é o nome? Gustavo, ai, como é que é o nome dele? Coupé, que foi o nos um francês que foi o precursor da pintura realista, né? Aquela Aham. fez aquela foi o principal que fez aquela transição da pintura romântica para o realismo, tal. Eu sei que são estudiosos de arte, sabe disso. E aí eu nunca tinha lido sobre isso. Aí eu comecei a ver alguns vídeos da história, tal. Falei, caramba. Aí depois que hoje eu fiquei com a mente bem vamos falar, afiada a respeito disso. E eu falei, olha, vamos falar assim, foi mais um ponto positivo da quarentena, porque É, no dia a dia a gente não para ver essas coisas, né, Fer? E, é. enfim.
Mas, ó, vamos lá. Eu vou, antes de mais nada, para quem não está aqui através do meu canal, eu acho muito difícil alguém te conhecer, mas tudo bem. Vamos fingir que tenha quem não conheça. Fernando Souza, grande inspiração para muitos artistas, inclusive para mim. Já tive a Valeu. chance de falar para ele que quando eu comecei a tatuar, eu via todos os vídeos dele, os seus tutoriais de agulha eram os melhores. E um cara didático, calmo, muito simples de entender a explicação, sabe? Você é uma pessoa muito simples, que eu já vi muitos vídeos ou explicações que eu ficava, putz, eu não estou entendendo o que o cara está querendo dizer, né? Coisa que com você era muito fácil, né? Tive a chance de conhecer pessoalmente numa viagem, né? Lá Las em Vegas, Vegas. né? Salvou minha pele naquele momento. A gente tava andando lá igual barata tonta, a galera comprando as coisas lá, comprando tênis, né? E não sei o quê. Daqui a pouco puxei o Fernando, falei, vamos passear? Vamos. Aí fomos, né? Aí eu, ó, vim até com a minha xícara em homenagem aqui, ó, Ah, que legal. que veio de lá. Bacana. E foi assim que eu acabei, olha que da hora, fui acabar conhecendo o cara que eu já acompanhava, né, da internet, acabar conhecendo lá, né? E Conhecendo lá hoje, nos Estados Unidos, né? Você vê, o foi lá, mundo dá volta, né? A gente tá aqui pertinho, você está aqui em São Paulo. Tá? Onde que é o... Campinas, né? Campinas, é verdade, o Gato do Mato, É, Gato, pertinho, é, bem próximo. pertinho. E vai ter que ir lá para os Estados Unidos para se encontrar. Lá no deserto, lá. Então, é verdade. Então, e aí, o que eu acho legal é que o Fernando ele sempre estuda muito bem aquilo que vai ser dito ou testado, né? Quando a gente falou de fazer sobre máquina, né? O Bruno da Shine me procurou, falou: o que você acha de fazer uma live com o Fernando, né? Eu falei: perfeito. Eu falei, então eu vou descer agora ali no estúdio dele, vou deixar as máquinas com ele para ele testar, que aí eu quero um feedback de vocês, porque além de ter um feedback de um patrocinado que já usa o equipamento há mais de um ano, eu vou ter um feedback de uma pessoa que não tem esse vínculo direto, então vai ser um feedback honesto, de certa forma, totalmente Sim. desvinculado. Porque, assim, Fer, por mais que honesto que eu seja nas minhas conclusões, ou feedback com aquilo que eu uso, quando você tem um vínculo direto, gera aquela especulação do tipo, É, você está falando isso porque você é é, patrocinado, né? Então sempre é legal fica, trazer, né? sempre fica um pouco tendencioso o comentário, né? E as pessoas também tendem a acreditar que não é só pela sua opinião. Sim, Até porque, tipo assim, no Brasil tem muito aquela coisa da galera querer ser patrocinada para ganhar material de graça. Então, o foco do cara sim, não é usar o produto porque ele acredita, porque ele quer ganhar. Então, tipo assim, acaba que o cara às vezes fala coisas que ele não acredita, mas ele tá falando porque tá dentro de uma empresa. Então, sim, acaba que fica mesmo meio duvidoso mesmo em alguns casos. Mas eu, desde o início também, sempre gostei de ensinar muito o que eu fazia. Então, eu acredito que da mesma forma que a tatuagem mudou muito a minha vida, e hoje eu consigo viver muito bem aqui em São Paulo, estou com uma vida legal, fazendo as coisas que eu gosto. Eu acredito que tem muita gente, e eu já tive casos desse nos meus workshops. Teve um cara que eu fui, se eu não me engano, foi em Teresópolis, dar curso lá. Fiz o workshop, tudo, acabei o curso, o cara veio me agradecer, contar que, tipo assim, ele já estava há alguns anos já tentando tatuar, já tinha desistido, mas ele devia ter uns 45, 47 anos uhum, e estava querendo sair da empresa que não estava aguentando mais e pela última vez ele estava tentando a última chance dele na tatuagem. Daí ele veio, fez um curso meu e estava super empolgado assim para voltar, porque agora ele acreditava que ele conseguiria fazer. Aí você para e pensa, né, meu, uma palavra que eu falo, uma dica que eu dou, uma ferramenta que eu ensino o cara a fazer a coisa do jeito certo, é a diferença entre o cara passar o resto da vida dele fazendo um negócio que ele não gosta, sendo mal pago e infeliz, e a diferença do cara ter coragem de fazer um trabalho ali, ter resultado e conseguir sair da onde ele está e começar a tatuar e viver bem e tá bem, feliz no que ele está fazendo. Então, a responsabilidade que eu tenho quando eu ensino alguma coisa eu, pelo menos, eu sempre penso nisso. Falo, meu, cada dica que eu dou tem que ser suficiente para ajudar o cara a mudar de vida, entendeu? Tipo assim, se é para falar uma coisa só que dê certo, que seja uma coisa muito útil, porque pode ser a diferença entre o cara passar o resto da vida fazendo uma coisa por fazer ou dar certo na tatuagem. sim, E eu sei o quanto que eu ralei para conseguir. O que você falou, às vezes você vê um cara que ele é muito bom e na hora que ele vai ensinar, o cara não sabe passar a mensagem. E isso eu já vi há muito tempo. Antes de tatuar, eu dava aula de artes marciais, né? Fiz 16 anos de Kung Fu, fiz 5 anos de Hapkido. E eu tive um mestre, um dos primeiros mestres que eu tive, que ele era muito bom de luta, mas, meu,
pra ensinar, cara, você não conseguia pegar nada, sabe? O cara falava um monte de coisa, dava um monte de golpe e pronto, agora faz isso aí. Eu falei, meu, mas isso aí o quê, sabe? O que que você fez? Mostra de novo o negócio certo. Não, não, é assim, ó, você faz assim, pá, e assim. Mas como isso? Então você entende, tem caras que são muito bons. Por exemplo, ele é um bom atleta, mas não é um bom professor, entendeu? Uhum. Na questão de luta. E daí, desde o início, tinha essa coisa em mim já. Eu gostava de aprender o golpe. E quando eu aprendi um golpe, a primeira coisa que vinha na minha cabeça é, meu, como é que eu vou ensinar alguém a fazer isso aqui? Como é que eu vou desmontar esse golpe para passar o A, o B, o C e o cara conseguir fazer a coisa completa, entendeu? Sim. E daí na tatuagem foi a mesma coisa. Eu vejo alguém, às vezes eu faço um, duas vezes, três vezes o mesmo curso com a mesma pessoa, porque eu olho, vejo o cara, tá dando certo, até eu consigo aplicar um pouco melhor, mas eu falo, puta, mas tá faltando alguma coisa ainda, cara. Não consigo explicar para alguém. Se alguém me perguntar como é que funciona, eu sei que ele tá fazendo, mas eu não sei como que tá fazendo e eu não sei, assim, o caminho certo e o caminho errado. Eu tenho uma ideia do caminho, sabe? Então, às vezes eu faço vários cursos para pegar um pouquinho de cada um e falar, putz, dos 10 caras, 8 estão fazendo esse detalhezinho aqui. Então, isso aqui é uma coisa importante, é uma peça importante. E eu vou desmontando tudo até achar um caminho que seja mais fácil da pessoa trilhar. Eu vi uma Então, história que você disse, até você já foi bancário também, né? não, fui funcionário público, mas era Funcionário escrevente. público, né? Eu Ah, trabalhei no cartório no Tribunal de Justiça, né? Tomava conta dos presídios que tinham na região de Taubaté, todos os documentos que tinham que ser enviados para o presídio, essas coisas assim, eu tinha que fazer. Depois eu passei para um outro concurso de oficial de justiça, e daí esses documentos que antes eu fazia, daí eu pegava esse documento e ia levar para as pessoas, ia intimar as pessoas. Mas aí no meio de tudo isso aí eu já estava tatuando. Tatuava sempre à noite ou final de semana, até conseguir largar tudo. ai, que legal. Você também saiu tipo, radicalmente, né? Apesar de você conciliar os dois, mas era uma profissão completamente Tipo assim, distinta, né? eu sempre acreditei, assim, por isso que eu falo, quando alguém vem me procurar assim, eu entendo essa coisa, porque eu sempre acreditei que a gente tivesse que fazer uma coisa que a gente gostasse, assim, né, de verdade, sabe? Essa coisa de faça o que você ama e você nunca vai trabalhar. Eu não acho que seja tão Uhum. romântico assim a coisa, mas eu acredito que dá Sim. certo. E quando você faz um negócio que você gosta, que por mais difícil que seja, meu, tatuar, às vezes você acorda sem vontade, tá cansado, e tatua pra caramba, às vezes não tem dinheiro ainda pra pagar suas contas, e rala, e viaja cansado pra caramba. Já viajei pra um monte de lugar sozinho pra dar curso, e voltei assim, esgotado, mas, meu, eu tava cansado pra caramba, mas eu ainda queria fazer mais, porque eu gostava daquilo, eu gostava de ver a evolução. Então, e no início, eu trabalhava por trabalhar. Eu precisava de um emprego, eu precisava pagar as contas, então eu fui fazer faculdade de engenharia, fiz faculdade de fisioterapia, fiz direito. Então, eu fiz humanas, exatas, biológicas, sabe? Tudo tentando achar uma coisa que eu gostasse, até bater na tatuagem. Mas Eu você sempre sabe que gostei. esse É. caminho das artes é muito louco, porque eu vejo que tem tantos artistas. Eu estava vendo, como eu estava dizendo da história da arte, o Monet foi advogado. Aí você pega, era o pai dele queria que ele fosse advogado, ele fez um gosto do pai, enfim, acabou que quando ele terminou, ele é como se dissesse, posso agora pintar, né? E virou artista, né? Nem precisa dizer o quanto ele é É, reconhecido, tem 200 anos de reconhecimento. é. Aí eu vi várias, mas de músicos também, sabe? Uma vez eu vi uma história do Alceu Valença, que o pai dele catou, falou assim, tomou o violão dele e falou assim, você não vai fazer isso aqui não, que você quer coisa de vagabundo, não dá dinheiro. Aí deu um safanão nele e falou assim, você vai estudar. Aí ele falou, tá bom, o que você quer que eu faça? Não, o que você quiser, você vai ser advogado, tá bom. Aí ele fez o curso, quando ele pegou e se formou, Diploma. eu vi, pegou o diploma na mão, disse que ele entregou o diploma pro pai e falou assim, agora me dá meu violão, Olha. sabe? E virou o cantor que é, enfim, são muitos, né? E esses dias eu tava vendo também aquele Ariano Suassuna, né? Que ele também fez direito, mas ele falou que foi a pior coisa que ele fez na vida, que ele fez também porque ele falou, na época eu era direito, ou era medicina, ou era engenharia. E ele falou, então eu vou fazer direito. Fez direito e não era o que ele gostava. O cara é Sim. escritor, contador de história, né? Enfim. E o campo das artes, me parece que sempre tem essa barreira, né, Fer? Sempre a pessoa dá É uma volta porque para chegar nela, né? é porque, tipo assim, a arte em si mesmo, quando você é pequeno, você fala, você é artista. Meu pai e mãe ficam preocupados, né? Porque não é todo artista É, que dá certo. Então, tipo assim, é que nem você sim. falar que você é ator.
Ah, você é jogador de futebol. Beleza, é uma coisa que se der certo dá muito dinheiro, mas a porcentagem dos que não dão é muito grande. Então, meu, Muito grande. vai procurar um emprego estável que você vai lá, entra, escola, faz o diploma, arranja um emprego e acabou. Sabe aquela coisa Sim. prática e segura? Então, tipo assim, eu não tenho como culpar, porque os pais, eles têm medo da gente se dar mal, então eles querem segurança pra gente. Só que às vezes a segurança é o oposto de você alcançar o seu sonho, né? Que é aquela coisa de, não, então não vou tentar. Eu vou continuar minha vida inteira, sabe, quieto aqui, paradinho, quietinho, sem mexer, sem fazer nada diferente. Eu vou fazer Sim. só o que todo mundo já fez e deu certo. É, Então, mas eu mas, vejo assim, é que aquela segurança financeira amarra a pessoa, né? Porque às vezes fica muito em torno do financeiro. Eu tenho muitos clientes, ô, Fernando, que você sabe que tatuagem, a gente, além de tatuador, nós somos psicólogos, né? A é, gente lida com diversos tipos de pessoas, gente que quando deita na maca ali conversa muito. É, eu tenho pessoas que se abrem, fala coisas para mim, que fala, caramba, eu nunca pensei que eu ia falar isso pro meu tatuador. Então, mas as pessoas falam da vida delas, seja do casamento, da vida profissional. E uma coisa que eu percebo muito, cara, é isso. Eu tive um cliente, foi até triste a história. Ele era como é que chama? Um advogado, quando é advogado do Estado, procurador? é Procurador? procurador? Defensor público. Ah, defensor público, é. Ele Procurador, era isso ainda, defensor, né? Depois. é, ele era um defensor público, ele tinha um bom salário, morava num bom apartamento, tal. E o cara começou a entrar numa depressão muito braba. E ele gostava muito de artes, tanto que eu estava tatuando nele o Charles Chaplin, né? E eu estava fazendo bem o tema do filme lá como é que chama lá, o Tempos Modernos, né? Então, aquelas engrenagens e tal. Aham. Aí o cara pagou 4 sessões para fazer o trabalho, fez 2. E eu percebi que ele estava muito assim, começou a usar, já estava usando drogas, sabe? Uma fase bem bad mesmo. Aí o Estado afastou ele, estava afastado, né? De repente o cara sumiu, não veio para fazer as sessões, a gente ligava para ele, não atendia, tal. Até que um amigo veio procurar o que eu estava tatuando, veio fazer uma tatu tal, e ele comentou do cara. Eu falei, cara, você tem falado com ele? Porque ele sumiu e ele tem 2 sessões pagas aqui para terminar a tatuagem e tal. Ele falou, cara, você não tá sabendo? Eu falei, não, ele se suicidou. Ele Putz, tá foda, né? zoando. Foi encontrado morto dentro do apartamento, cara. Sozinho, assim. E ainda foi encontrar ele, tipo, 2 dias depois. Falei, que triste, cara. Então, ou seja, às vezes, o que eu quero dizer com isso, voltando aí pra arte, é que às vezes a gente se frustra, né, pensando só na questão financeira e acaba se escravizando numa coisa que você não gosta. E aí você se compromete financeiramente com aquele status que você está vivendo, né? Seja com um nível de vida que você está levando, É e aí você difícil acaba largar. ficando. Aí como é que você vai abandonar tudo para É. falar, vou virar um tatuador? Você tem que abrir mão de muita coisa, né? É Eu quando difícil, né? uma das coisas que me ajudou muito quer dizer, eu não tinha jeito, eu não ia ficar no cartório mesmo, porque minha vida sempre foi esse negócio de criar, de inventar. Eu entrei no cartório, cartório funcionário público, você é pago para ficar quieto, né? Você é pago para fazer um serviço e não ter ideia. Então, Sim, tipo assim, você quer revolucionar o mundo lá, você toma bronca. Então não ia dar certo para mim mesmo. Mas uma das coisas que me incentivou a sair mais rápido foi justamente, tipo assim, eu tava lá no meio de um monte de diretor de cartório, escrevente de 30, 40 anos lá, promotor de justiça, juiz, e, meu, eu via os caras, juiz gritando, promotor de justiça xingando, assim, ah, maldito dia que eu passei nessa porcaria de concurso. Sabe, os caras nossa, ganhando, tipo, 25, 30 pau por mês e tava super estressado e insatisfeito com o que tava fazendo. Eu falei, meu, mas, tipo, por quê, sabe? Por que tá fazendo isso então, cara? Mas é bem o que você falou, o cara cria um status, uma vida, ele tem mulher, filho e tal, o cara não tem opção. Como é que o cara vai largar um emprego de 25 mil pra tentar começar outra coisa? Nada vai fazer o cara ter essa transição de uma hora para outra assim e manter o padrão do cara. O cara vai ter é que difícil. praticamente zerar a vida e começar do nada ali. Então o cara fica meio que escravo da função que ele tem depois. É tão boa que Sim, o cara não pode mais largar. é O cara é verdade. infeliz. Então a gente tem que, quando tá no começo, nem tanto no começo, eu vejo muita gente me perguntando, ah, mas você acha que não é tarde para começar? Tenho 30 anos, tenho 35 anos. E, tipo, às vezes o cara já tá com um trabalho legal ali, mas você vê que o cara tá querendo mudar. E eu acho que, tipo assim, se o cara tem condições, se o cara tem coragem, tá querendo mudar, meu, quanto antes você começar a fazer isso, melhor. Porque, tipo assim, idade certa para começar ou para não começar não existe.
Mas a pergunta que eu sempre falo pro pessoal é: você acha que você não está muito novo para desistir? Porque o pessoal me pergunta: você acha que eu não estou muito velho para começar? Eu inverto. Ah, você não está muito novo para desistir? Porque 35 anos você vai desistir da sua vida? Não vai querer mais tentar mais nada? Não, imagina, imagina. Eu Meu, sempre dou o exemplo do dono do KFC, que foi começar a vida dele 60 e com os poucos, né? frango frito. Ele já era aposentado. E É. ele pegou uma receita da avó e começou a vender, tentou vender nas lanchonetes, enfim, aquela história toda. Mas em todo Uhum. caso, ele começou com mais de 60 anos. E Sim. eu já ouvi de outras histórias também, de pessoas que começaram depois de aposentado e tal. Foi procurar o que fazer. Aqui mesmo na cidade tem um fabricante de bateria, de instrumento musical. Hoje ele é muito grande, mas ele começou isso. Ele era um ferramenteiro, torneiro mecânico. O filho era baterista. Ele se aposentou, estava entediado e viu o filho lá arrumando umas bateriazinhas, peças para vender para os alunos. E como ele era torneiro mecânico, ele ferramenteiro, ele tinha mais ou menos a prática de manusear essas coisas. Ele foi lá e fez a primeira bateria e falou: aqui, filho, ó, vai vender para os seus alunos, vou fazer, você vende. E, enfim, virou a Odery, para quem é músico, sabe quem é Odery, virou um baita de uma fábrica, tipo, hoje vende para o mundo inteiro. Então, Olha, e ele começou, ele já tinha seus 60 anos, já o seu Odery, né? Então, depois o filho dele, logicamente, tomou a conta continuou, da né? coisa e cresceu a coisa maior do que... Mas até então eu digo, tudo bem, o filho transformou a Odery no que ela é, de fato. Ele tinha uma visão um pouco mais moderna da coisa. Porém, o cara idealizou a coisa. Há mais de 60, É, com 60 anos de idade. ele acreditou, né? Isso que eu acho que é o mais Ele deu bala. importante. Porque às vezes vai ser Mas, difícil mesmo, vai demorar anos para você conseguir chegar onde você quer, mas se você acreditar, que nem eu, desde o início, quando eu era mais novo, meu pai trabalhou em fábrica, meus tios eram gerentes de fábrica, eu morava na calçada do Senai, e eles falavam para mim, falavam, meu, você quer entrar na fábrica? Vai lá, se inscreve no Senai que eu consigo, eu coloco você na fábrica, sabe? Tipo assim, não é nem se inscrever e passar, não, só faz a matrícula, com o número de um registro seu, eu te coloco na fábrica. Eu olhava que negócio e falava, meu, não quero, cara, não é pra mim, cara, não quero trabalhar numa coisa mecânica, nada de errado com quem faz isso, mas tipo assim, pra mim não era, eu acreditava que eu tinha que fazer uma coisa diferente, sabe? sim, Esse negócio de acreditar nesse sonho foi o que me fez entrar na faculdade, sair, entrar em outro, sair, fazer concurso público, sair, até bater na tatuagem e falar, meu, pronto, isso aqui que eu queria, é isso que eu gosto de fazer, sabe? Então acho que a gente tem que sempre continuar tentando, isso que é o não, importante. eu comecei aos 36 anos, né? Tatuar? Então, eu comecei aos Legal. 36. Apesar de eu ter uma vivência com arte desde sempre, eu sempre tive uma ligação ou um lado artístico. Eu trabalhei com aerografia um tempo, desde moleque eu desenho, né? Minha família sabe disso, né? Então, eu era daquele assim, por exemplo, na oitava série, fui eu que fiz a camiseta de formandos, que na época tinha os desenhos que é na camiseta. O pessoal é o Rick que vai fazer, É, sabe? eu fiz Então, algumas também. então Tem era as eu caricaturas. sempre aí eu virei músico durante bons anos, então eu sempre fui ligado a essa parte. Apesar de eu também ter feito faculdade de gestão financeira, de ter trabalhado com outras coisas, eu sempre fui ligado mais a isso. Então, para mim, foi um pulo que não foi difícil para mim, vamos falar assim. E a evolução também é constante e a minha veio bem rápido também. Porém, quando o pessoal às vezes chega em mim e fala assim, pô, eu tô com 30 anos, acho que eu tô velho, a molecada começa a tatuar com 18. Eu falei, cara, hoje em dia não é assim mais não, cara. E outra, aí eu falei, você quer um exemplo? Eu comecei com 36, eu tô com 41. Você tá zoando? Eu falei, não, cara. Eu acho que o momento de fazer algo da sua vida é o momento que você ainda tá vivo. Enquanto você não É, tiver enquanto você tiver com saúde, disposição e interesse de verdade, é o momento, cara. Não tem idade para fazer as coisas. Lógico que eu não sim. vou começar a jogar futebol, É, né? não, tem que ter Não bom é senso, isso. mas tipo, É, mas você gosta de futebol, você não vai ser da seleção, mas você pode ir treinar alguém, você pode trabalhar dentro do mundo do futebol, se é isso que você gosta. pode. Então, Isso, tipo assim, o exatamente. Você lance de pode estar acreditar, ligado, né? se quiser que você gosta de fazer isso, você vai dar um jeito de entrar no meio daquele mundo. Acho que isso é o importante. Agora, vamos falar das máquinas. É o seguinte, Vamos lá. o Fernando, todo mundo conhece o trabalho dele, sabe que você faz muito preto e cinza, só que você também é do colorido. Eu não consigo nem te rotular o que o Fernando É, faz, porque eu. quando eu te conheci, eu não esqueço, eu fui numa Tatuíque, cara. Você tava tatuando assim no stand, num cantinho, e você tava com fone de ouvido e tal. Aí eu não quis te perturbar. Eu tava começando a tatuar. E eu lembro, eu falei assim, o Fernando, o cara lá do YouTube lá, que faz os vídeos lá das agulhas e tal. Aí eu lembro que eu colei do seu lado, você tava fazendo preto e cinza, e nesse evento você ganhou na categoria preto e cinza.
E eu lembro porque eu acompanhava já e eu vi você publicando tal. Falei, ele ganhou, que legal tal. Só que ao mesmo tempo você faz trabalhos coloridos também incríveis, né? Como eu Então, posso tipo assim, definir isso aí? então, eu também, eu não tenho, tipo assim, meu trabalho é realista. Eu vejo muitos caras que pegam uma linha, né? O Morbeni, que é só preto e branco, o Clayton Dias, não é realismo, mas tipo assim, só colorido. Colorido. E eu entendo que facilita muito isso. Eu até falo para meus alunos que quando você é legal você aprender a fazer tudo de início, porque você precisa aprender a fazer um traço, precisa aprender a fazer uma sombra, um preenchimento, uma cobertura, para você ter bagagem ali para poder de ferramentas. Mas quando você chega num ponto que você quer crescer, você precisa escolher uma linha e se especializar naquilo. Então Uhum. eu entendo que seria muito mais fácil eu escolher um dos dois, mas eu não consigo largar. Tipo Não, assim, né? Eu sei como que é. eu gosto do contraste do preto e branco, do volume do preto e branco, como ele fica natural na pele, mas eu também gosto muito do impacto que o colorido dá. Então, do volume que eu acho que o colorido ele dá um realismo maior para a imagem. Sim. Pro preto e branco ele fica uma coisa mais suave, mais neutra, é mais harmônico com a pele, mas não alcança o que o colorido alcança. Então eu gosto de fazer eu sou meio de fases, assim. Eu lembro que teve épocas que o pessoal falava de mim por causa do colorido, daí acho que de uns 2 anos para trás eu comecei a fazer muito preto e branco, agora eu tô tentando voltar pro colorido de novo, sabe? É até bom que você não enjoa muito. Você pega um trabalho e começa a fazer, parece que aquele negócio faz sentido para você, começa a cair um monte de ficha, daí você começa a crescer e fala, pronto, agora tá legal, meu preto e branco não tá tão bom assim. Aí você começa a crescer o preto e branco. Aí quando você passa, pronto, agora tem que voltar pro colorido. Então você fica também nessa. É sempre Um ajuda o novidade. outro, né? Também. Eu, Eu eu sempre tava falando faço. ontem, eu tava falando ontem com o Danilo, que é do Preto e Cinza, Aham. e eu tava falando para ele que o que eu estudo, porque assim, eu tento pegar, quando eu era músico, uma vez eu ouvi uma coisa de um baixista, amigo meu, e que eu uso até hoje, que ele disse assim, eu na época tava bitolado em ficar ouvindo baixistas, né, para pegar como referência, tal, eu estudava muito, eu era muito dedicado. E aí eu lembro que eu falei, cara, o que que você costuma ouvir? Você ouve Jaco Pastorius, Richard Bona? O que que você ouve? Aí eu falei, não, cara, eu ouço Miles Davis, eu ouço. Eu falei, hã? Mas ele não é trompetista? Ele falou, é. Mas ele falou, não, cara, eu não gosto de ouvir baixistas, porque eu não quero ser como eles. A gente acaba, sem querer, tomando referência e fazendo igual. Eu quero pegar a minha linha. E quando eu ouço pianistas, quando eu ouço trompetistas, aquela linha melódica deles lá, eu acho muito mais bonito, entra na minha cabeça, então com isso dá uma clareada na minha criatividade. Quando eu estiver improvisando, eu vou improvisar na linha melódica que um trompetista faria. Uhum. Eu olhei e falei, pô, não tinha pensado nisso. Ele falou, cara, porque assim você consegue tirar a sua linha. Eu, por mais que eu acompanhe todos os tatuadores, vamos falar de realismo, que eu gosto muito, né? O Yomiko, apesar dele usar um surrealismo ali no misturado, mas eu gosto. O Steve Butcher, né? Obviamente, etc e tal. Eu gosto de catar a galera do preto e cinza para eu entender posicionamento de luz e sombra e Sim. volume, que eu acho que os preto e cinza é o que domina isso. Encaixe eu gosto dos orientais, né? Da Tipo, anatomia, né? encaixe. A anatomia do oriental, para mim, é a mais perfeita. O Lelo Aham. tem um trabalho aqui no braço, aqui assim nessa dobra, daquele cara lá que mora lá na Espanha. Como é que ele chama? Putas, eu vou lembrar o nome. Eu falo, um cara bem conhecido da tatuagem, assim, a família Ah, dele inteira é tatuadora. Felipe Leu. sei. E ele tem um dragão aqui assim, e a cabeça do dragão vem aqui, o corpo vem aqui e tal. Aí ele catou, falou, isso é um trampo de 20 anos já. Aí ele catou, falou assim, ó, a sacada desse dragão é o seguinte, eu falei, o quê? Ele falou assim, aqui, ó, o dragão virando a cabeça aqui, ó. E era bem na junção do pescoço do dragão. Eu falei, caramba, é verdade. Ele falou, cara, oriental é isso, cara. Você tem que fazer o desenho se encaixar no corpo de acordo com o tipo do corpo da pessoa e a anatomia, né? Por isso tem que lance das carpas, como você vai colocar as águas. Eu nunca tinha pensado nisso. Aí eu É. comecei a seguir essa galera para eu entender os encaixes. Aí começou a melhorar. Eu comecei a ver trabalhos meus que eu falei, caramba, como eu encaixei mal isso? É. Entendeu? No comecinho a Então, gente fazia as coisas, parecia que era um adesivo colado, assim, sem fundamentos é, na pele, né? teve E agora vários trampos que eu fiz você assim. já vê aquele trabalho que parece que acompanha, contorna o corpo da pessoa. Faz diferença, faz muita. Sim. Que nem E é outro dia bem. eu vi um trampo daquela Sandra. Eu acho que ela é alemã. Eu também encontrei com ela E lá em Milão. Nossa, o trabalho dela é absurdo, cara, absurdo. eu É vi. muito bom. Eu sou doido pro trabalho que ela tem, Sandra que na verdade Daus, alguma coisa assim, né? é.
ela ganhou em Londres com uma negra que é assim, e aqui em cima uma girafa, tipo uma savana. E o Aham. que eu achei interessante na sacada dela é que o elemento principal, que era a negra, ela colocou aqui de perfil e meio rosto, né? Não foi uma coisa de cabeça toda. E, e o que a gente chamaria de segundo plano ou fundo, ela usou no resto do braço. Tipo, eu nunca teria pensado nisso, sabe? Eu falei, É. caramba, velho. Ela tem um Que incrível, posicionamento né? diferente, né? Geralmente a gente faz um rosto mais centralizado, e tal. Ela espalha o rosto no Espalha. braço, ela pega poucas imagens, cobre a pele da pessoa com aquela imagem e a cor que ela usa é muito suave. Então você fala, meu, você olha, meu, nem tem tinta ali, sabe? É tão suave o trabalho, tão ralo, mas daí ela coloca aquele detalhe em um ponto que a coisa estoura, assim. Esse Sim, trabalho de cores mais neutras e uma cor forte só em um ponto, ela consegue fazer isso muito bem, cara. Então é muito legal o trabalho dela. E eu tenho, é o e- que bem que você falou, eu também tenho observado muito isso do preto e branco para o colorido. Preto e branco você tem um tom só, né, que é o preto, você tem que conseguir a luz e a sombra só na variação disso. O colorido, como o pessoal faz, usa todas as cores, chapa todo o rosto da pessoa, então eles não se preocupam tanto com o valor tonal. Eu estava até falando isso com o Paulo Frade, de um pintor que ele estava, a gente estava conversando, e ele falou que esse pintor, que é bem conhecido, se não me engano, Tiziano, ele, apesar de trabalhar somente com cores, esse Tiziano é conhecido por ser colorista, ele uhum, olhava as imagens só através do valor tonal. Então você pega o rosto aqui, por exemplo, da pessoa, não importa se é laranja, se é pastel, se é bege, a cor é o que menos importa. O importante é que, tipo assim, aqui é mais claro, aqui é mais escuro. Então, essa variação de escuro, médio e claro, é o que importa. isso é o que importa. Se você quiser pintar meu rosto de azul, mas respeitar essa sequência, vai ficar bonito. Então, é imaginar como se fossem os tons de um preto e branco. Então, onde é claro, você tem que manter um tom bem claro, bem suave, e onde é escuro, você tem que baixar o valor tonal, independente da cor que você está usando. Se você respeitar isso, o seu colorido cria um volume muito maior. Então, Sim, eu concordo, é concordo. coisa que às vezes você fica muito só no colorido, você não vai ter essa visão, que é a visão do preto e branco. Eu acho Sim, legal também esse negócio da gente escolher uma linha de trabalho, mas tá aberto para aprender com as outras, né? com certeza. E para assim você talvez encontre o seu estilo, né? Que nem quando eu vi esses rostos que a Sandra fez maiores, sem fazer o completo, como a gente estava acostumado a sempre ver, cara, mas me abriu um universo na minha frente. Eu falei, caraca, é possível isso? E por que eu nunca pensei nisso? Aí eu fui para Tatuí e fiz o Tom Hanks na perna da menina. E ela era É, magra, ela é uma canela mais fina, a menina tinha. Aí que eu fiz, eu vou nessa sacada aí, cara. Eu vou fazer metade do rosto de perfil assim, só que eu vou fazer grande. sumindo, né? E porque se eu fizer pequeno, vai ficar uma cabecinha assim e É, tal. Eu fiz, ficou perfeito. Eu falei assim, puta, matei. Então, tipo, já é uma coisa que entrou. Coisa que é, quando eu digo para as pessoas, tenham referências, não precisa você copiá-los. Apenas use-os como referência para que você encontre o seu caminho, né? Agora, entrando no assunto das máquinas, Fer, é uma pergunta que sempre me vem, né? Hoje eu trouxe aqui, eu separei a que você testou aí, que é uhum. a Sol. Sol. Deixa eu pegar a minha aqui. E o pessoal, duas coisas que eu quero tirar a dúvida. Eu fiz um vídeo lá sobre biossegurança, mas na verdade eu só ensinei como embalar. Eu não falei, porque o vídeo ia ficar muito comprido, então eu falei assim, eu cortei a parte até que eu falei da limpeza, que é do pós, que é a Uhum. higienização da máquina. Obviamente, depois que você termina um trabalho, você vai higienizar ela para guardar para um próximo trabalho, né? Sim. Eu não falei essa parte, né? Que depois eu vou explicar os gripes que tem, tudo, né? Eu acho que o Bruno deixou alguns com você, Deixou né? descartável Que também. é descartável, né? Também, né? Que é uma coisa que a Shine também se preocupou, para quem tem essa preocupação. Eu no estúdio ainda tenho a sorte de ter lá autoclave. Então eu tiro essa parte da frente e ponho no autoclave lá, né? Uhum. No dia seguinte já tá no saquinho bonitinho para eu usar lá, né? Sim. Então, é, hoje veio uma pergunta, coincidentemente, do tipo assim, Henrique, eu estou querendo comprar uma máquina. Eu vou falar que a gente vai falar sobre Cheyenne, porque é o exemplo que a gente vai dar hoje. Mas o Sim. cara falou, eu quero comprar uma máquina, assim, assado, eu estou inclinado a comprar Cheyenne, eu vi que tem 5 modelos lá, qual que eu compro por realismo? Eu falei, cara, qualquer uma que você comprar está bem servido, porque você tem que se adaptar à máquina. Não existe Sim. uma máquina para isso, uma máquina para É. aquilo. Não. É,
eu tava vendo uma live que você fez com o Veríssimo, que você tava falando de um artista russo que usa várias máquinas, e uma para determinado efeito que ele quer, ele usa uma máquina diferente. É, o Suvorov. Eu tava até vendo o workshop dele hoje de novo. Eu comprei o workshop do Oleg Shepelenko, que é da Rússia também, e daí eu tava assistindo o workshop dele hoje, daí eu peguei o vídeo que eu gravei desse Suvorov, que eu fiz, se não me engano, no ano passado, e daí nele eu vi isso aí, porque eu ficava naquela coisa, mas essa máquina é melhor, a outra é melhor, deixa eu me acostumar com essa, deixa eu testar outra, mas sempre naquela coisa de achar uma que resolvesse. Na verdade, não tem uma que resolve. Tipo assim, É, existem as então. máquinas que são boas, que têm uma qualidade muito boa, mas às vezes ela é muito boa para um lado e ela acaba se afastando do outro. Então, às vezes, você usar pelo menos umas duas na bancada já vai te dar um leque muito maior de trabalho. A questão É, não é então. nem achar a máquina certa, é entender o que cada máquina faz. Porque daí você Sim. pode, para um trabalho mais suave, eu vou usar essa máquina, para um trabalho mais colorido, mais chapado, eu vou usar outra. Então, é entender o que cada uma faz, não querer achar uma que seja a melhor do mundo, porque senão alguém já teria descoberto isso, já tinha patenteado, já tinha o ranking lá, aquela é a melhor do mundo e acabou, não tem conversa. Então, Sim. tipo, O pessoal tá falando de test drive. Galera, outra coisa que é importante dizer, o Fernando deve ter passado por isso também, eu passei. Eu, quando eu ia comprar as máquinas, obviamente eu ia procurar saber sobre a máquina, principalmente a qualidade da máquina, e agora para o que eu vou usar ela, era sempre no dia a dia. Então, o que que acontece? Eu queria muito uma máquina, eu não tinha condições de comprar, o que eu fazia? Eu pegava as que estavam paradas, eu vendia, fazia dinheiro, parcelava, comprava. Aí eu utilizava. Se eu não me adaptava, ou eu queria usar outro tipo de máquina, eu começava a fazer todo o trabalho. Então é igual trocar de carro, né? Quem troca é, de carro, por exemplo, não fica com o carro velho, né? Ele vende, inteira o dinheiro, pega outro, assim por diante. Então, o que que acontece? Eu percebia características de cada máquina, mas nunca trabalhei com uma máquina que eu pudesse falar, nossa, que máquina ruim. Não. Simplesmente era assim, cara, eu me adaptei melhor a essa, ou gostei mais dessa, ou essa eu achei que ela é mais estável por isso e aquilo. ou então Hoje, a máquina que se encaixa melhor no seu estilo de trabalho, né? Por exemplo, eu, para sim, fazer sonda, eu gosto de trabalhar com sonda, mesmo sendo uma coisa suave, eu trabalho muito rápido. Porque eu trabalhei com a Cheyenne, eu acho que eu devo ter Cheyenne já faz uns 7, 8 anos já que eu trabalho com Cheyenne. E desde o início, a primeira que eu comprei foi a Thunder, que já é uma bem forte. Então eu tô acostumado com aquela pegada forte de bateu, pegou, de encostou na pele, furou. Então, quando eu fui comprar, por exemplo, a Inkjecta, não que a Inkjecta seja ruim. Não, Steve Butcher trabalha com ela, vários caras excelentes trabalham com ela. Mas eu não me adaptei, porque minha sim, mão, eu gosto de passar e pegar. E você passa com a Injecta e ela é muito leve, muito macia, eu passo não 10 pega. vezes e eu falo, meu, tá me atrasando, sabe? Então não se adequou à velocidade da minha mão. Mas não que seja boa ou ruim. Então, às vezes, Sim, tem que entender isso também. Às vezes a gente compra, que nem eu tô com a Cheyenne, que é muito rápida. Se eu comprar uma outra máquina, eu tenho que entender que vai levar um tempo até eu acostumar a minha mão com o ritmo dela. sim, Não, senão eu vou fazer uma tatuagem só, ela não vai responder igual a minha, e eu vou dizer que ela é ruim. Mas, meu, não tem sentido, porque se eu comprei ela justamente porque ela é diferente, não tem como eu querer usar ela da mesma forma que eu uso a minha, sabe? Porque são sim. máquinas diferentes. Porque até porque quando fala de teste você pode ir numa convenção, vai ter uma máquina na bancada, você pega ela na mão, vai numa pele artificial, testa, mas isso não resolve porque É às pouco vezes tempo. custava várias tatuagens para eu fazer, para eu começar a É. entender a máquina. Eu vou dar um exemplo. Eu tinha uma Thunder, aí depois eu peguei a Hawk Pen, depois eu peguei a Sol. Quando eu peguei a Sol, nossa, me apaixonei pela Sol. Falei, perfeito. Aí eu testei a Luna. Caramba, perfeito, para preto e cinza, então, porque ela tem um curso mais curto Mais e tal. curto, né? Aí eu comecei a usar ela para tudo, para colorido, não sei o quê. Aí eu tava na A Luna? Argentina e é, A Luna no colorido? eu usei, mas olha só, vai ouvindo. É, Para mim tava perfeito, mas que nem aquele Tom Hanks eu fiz com ela. Só que era uma canela, uma pele bem esticadinha, tal. E o entendi. curso curto para pintura tava perfeito para mim. Não machucava, ficava aquela pele que parecia um adesivo a tatuagem, sabe? Uhum. Eu falei, encontrei minha máquina. Falei, agora não mudo mais, né? Aí eu fui na Argentina, o Checho passou uma rasteira, porque ele falou para mim assim: não, não, está errado. Luna é boa para preto e cinza. Não buena para colores. Eu falei, mas como assim? Ele falou, Hawk, a Thunder é que eu mais gosto. Agora ele está se adaptando a Sol Nova e o Limit, aquela sem fio, né? Uhum. Mas ele falou,
a Hawk, a Thunder para ele é a melhor. Eu falei, por quê? Ele falou, curso de 4.0, máquina forte, bate, pega rápido, etc e tal. E eu tinha uma Thunder na gaveta que eu não usava. Aí que eu fiz? Voltei para Thunder. Eu falei, puta, o argentino tem razão. Ou seja, então a gente está sempre numa metamorfose ambulante, É, né? Então, agora, eu não deixei de usar todas as minhas máquinas. Eu que nem nos meus trabalhos, todo trabalho eu uso a sol. Ou essa ou a sem fio. Por quê? Eu gostei muito dela para traço e para fazer trabalho com bucha, com RS. Então, mas eu consegui pegar a mão dela. Só que aí eu vejo os caras do preto cinza amam ela para fazer passagem suave, né? O Cheris lá, ele usa para só a sol para fazer e cara, ele falou, é incrível essa máquina para fazer sol. Ou seja, só que com certeza vai ter alguns que vão falar assim, ah, não me adaptei a essa ou aquela. Mas eu sempre digo, galera, tipo, se você não tem a máquina, se você não usar no dia a dia, se você não se submeter ao investimento, eu sempre dou um exemplo. Ah, a máquina custa caro. Tá, defina caro para mim. Porque é o seguinte, eu tenho um amigo que tem uma empresa de comunicação visual e cada virada de ano, ele estava falando para mim, a Holland lança uma nova máquina de impressão digital e que se eu não entrar no mercado, se eu não trocar, eu fico para trás, porque os meus clientes são muito exigentes. Só que cada vez que eu vou trocar uma máquina é 5 milhões. é Então, absurdo. É. ele falou, cara, aí eu não faço, eu vendo a minha, ou às vezes eles pegam a base de troca. Então, tipo assim, pega por 2 milhões, eu fico devendo 3. Aí eu vou no BNDES, pego mais um pedacinho, eu vou no banco, pego outro, parcelo, lá, e fico 2, 3 anos pagando a máquina, até lançarem outra que eu vou ter que trocar de novo. É. Aí eu falei, mas é vantajoso você gastar 3 milhões? Aquela outra máquina não resolveria? Aí ele falou assim, Henrique, resolveria. Só que o mercado exige que você tem que estar sempre investindo. E eu penso o seguinte, a cada máquina nova que eu invisto, eu tenho que fazer com que as vantagens dela faz com que ela se pague. Tipo, se eu tenho um faturamento X, eu tenho que fazer esse faturamento subir para Y, porque essa diferença Vai é pagar a ela que está se máquina. pagando. Então eu não estou pagando a máquina, quem está pagando é ela. A É, tatuagem é muito você, diferente. você sai da sua zona de conforto, né? Senão você fica 5 anos tatuando com a mesma máquina que você começou, você não precisa trabalhar mais, porque você não tem nenhum gasto. Agora, puta, eu vou investir no meu trabalho, vou comprar uma máquina nova, aquela Robocop, vou comprar usar agulhas melhores. E para você fazer isso, você precisa ganhar mais. Bem, então vamos trabalhar para ganhar mais. Então você começa a correr Sim. para melhorar seu trabalho. Então eu acho que é bem legal. E no final das contas, tipo assim, no caso dele, você falou que talvez não ajudasse, mas pra gente que tatua, a gente sabe que faz diferença, né, cara? Faz. Eu falo sempre nos meus cursos, quando eu vou conversar com o pessoal, que eu acho que o Uhum. que realmente faz a diferença é a técnica, é o conhecimento artístico e tal. Mas uma máquina boa, uma agulha de qualidade, meu, acelera demais o resultado, você evita fazer erros bobos que você ia fazer com um trabalho de uma máquina de má qualidade, uma agulha ruim, e daí você consegue focar só na parte artística mesmo. Então eu acho que acelera muito o processo. É um investimento que vale a pena. E se for falar, meu, vou trocar minha máquina uma vez por ano, diluir isso em um ano, e todo ano você está trabalhando para trocar, e teu trabalho está melhorando, está crescendo, não é um gasto grande. A gente para pensar o quanto que a gente gasta para tatuar, é muito pouco perto de. Ah, vou ser, sei lá, qualquer coisa que eu vou ser dentista. Vai montar uma bancada de dentista, vai comprar aquelas ponteiras de diamante, qualquer coisa que você vai ter que Nossa fazer senhora. é muito caro. Então a gente tem essa chance, essa sorte. Eu falo pro pessoal, você vai fazer uma faculdade, são 4, 5 anos pagando, sei lá, R$ 1.000 por ano, para depois terminar, ter que fazer uma pós. Daqui a 5, 6 anos você vai começar a procurar um emprego para começar por baixo. Tatuagem, você compra um kitzinho e tá tatuando já. Daqui a 6 meses tá ganhando bem pra caramba. Exatamente. E daí você não quer uma vez cada 6 meses, cada um ano, você fazer um investimento pontual, meu, daí é querer demais, né? É querer ganhar tudo sem dar nada em troca. Então acho que a gente precisa É, investir na gente, investir no nosso conhecimento, investir no nosso equipamento, investir em conforto também, questão de comprar uma cadeira, um motion onde a gente senta para poder ter uma postura legal e não ter problema de coluna. Investir no estúdio, né? Às vezes o pessoal fica lá sempre com aquela coisinha basiquinha, ah, não, tá dando certo, e não se força a gastar mais, é o que você falou, daí o cara fica ali sempre meio acomodado, né?
Porque eu falo pra galera que eu tenho uma frase que minha avó dizia pra mim, que era assim: se você não tá disposto a gastar 10, você não tá pronto para ganhar 100. É, Então, eu digo que a tatuagem ela evolui e o orçamento da tatuagem também evolui. também, então. Então, é proporcional. Então, por exemplo, se você fala, tá, agora, pô, chegou um equipamento novo, uma fonte nova, ou, tá, onde essa fonte pode me ajudar? Cara, no rendimento, por exemplo, desde que eu comecei a trabalhar com essas máquinas e cartucho, o rendimento do meu trabalho aumentou muito. Então, o tipo da aplicação melhorou, tudo Sim. melhorou. Aí o que acontece? O passe melhora junto, né? É, E aí é oferta e demanda. Os clientes começam a te procurar, a sua agenda começa a encher, seu preço começa a subir. Ou seja, então o valor do que você está investindo, ele é diluído nisso tudo. O problema é, é que as pessoas ainda, elas pensam com o que elas têm no bolso agora. Né? Então, tipo, você não pode pensar com o que você tem no bolso agora, você tem que pensar em como mudar essa situação. O foco está diferente, você tem que focar em preciso mudar disso. Como eu faço? Tá, vou investir numa máquina, beleza, quanto? Pô, hoje mesmo o Bruno estava falando, Rick, é impossível, pessoal. Eu sei que há os juros do banco, aquela coisa toda, todo mundo que compra carro, moto, celular, seja o que for, está comprando com juros, porque infelizmente esse é o mercado, o banco empresta a juros, né? uhum, Então, o que acontece? Ele falou assim, poxa, eu sou a única fabricante, distribuidora aqui no Brasil, que está fazendo a 36 vezes o pagamento. Tem juros? pensamento, né? Claro, você está comprando a prazo. Eu comprei um apartamento aqui, eu estou pagando juros que eu pago 2 apartamentos. É, Né? Então, faz parte, é comprar um carro. Todo mundo que está na live aqui, eu tenho certeza que ou tem carro financiado ou já teve. Alguém está preocupado que está pagando 2 carros? Agora eu pergunto, está pagando 2 carros porque metade é do banco. Um dos carros é do banco, né? Infelizmente. é. Porém, a questão é, o que esse carro traz de retorno? Entende? É, Tipo, uma no vez, caso, no quando... caso da máquina, ela praticamente se paga, né? Tipo assim, eu não tenho dinheiro para comprar uma máquina de 4, 5, 6 mil agora, à vista, mas se eu parcelar, ela vai ser. O que eu vou ganhar de qualidade no meu trabalho, de velocidade no rendimento, esse valor que eu ganho mensalmente pagou a parcela dela toda. Então, no final dela, Com ela praticamente certeza. saiu de graça. Assim, ela se pagou, Não, né? Então, eu, é um investimento eu, que eu acho que eu, por exemplo, eu, quando eu comecei há uns 2, 3 anos atrás, eu tenho uma tabela mais ou menos de preço que eu uso no estúdio, porque geralmente eu faço trabalhos grandes, então, um antebraço eu faço em uma sessão só, a parte de fora do braço eu faço em uma, duas, dependendo do desenho. Então já tem aquele padrão que eu estou acostumado a cobrar. E eu tenho percebido que de uns 2, 3 anos para cá, tá melhorando muito a velocidade do meu trabalho. Trabalhos que eu levava 2 sessões, fazia em 12, 13 horas, estou fazendo em 5 hoje. Então, tipo assim, mesmo se eu cobrasse o mesmo valor de 3 anos atrás, eu já estaria ganhando o dobro, porque o que eu levava para fazer em uma tatuagem, eu consigo fazer duas hoje. Só que olha só. mesmo assim, meu valor ainda aumentou. Então, tipo assim, se for pensar proporcionalmente 3, 4 anos atrás para hoje, eu estou ganhando 4, 5 vezes mais. Isso por Sim, conta da velocidade de aplicação, da qualidade de pigmentação, toda a técnica e as ferramentas que estão embutidas nisso aí. Então, investir em conhecimento, investir em equipamento, em agulha, em máquina, fonte, tudo que acelere o seu trabalho, você consegue ter esse retorno depois no valor da sessão. Então, sim. acaba se pagando. Você ganha Eu cada vez falo, mais fazendo cada vez menos. eu falei para um amigo meu, que nem eu te disse, eu tenho formação de gestão financeira, então a gente, durante o período de faculdade, a coisa que a gente mais aprende, e o foco da gestão financeira é justamente isso, minimizar custos e potencializar Ganhos. os ganhos. Então, e como faz isso? O custo todo mundo tem, os variáveis e os fixos. Os Uhum. variáveis é aquele que entra os investimentos, né? Sim. Que também ele só vai existir se você também tiver demanda. Só que você não pode esperar essa demanda, você tem que fazer ela acontecer Tem que também. produzir ela. Então, você não pode simplesmente ficar sentado no seu estúdio esperando que as coisas vão acontecer, que não vão. E quando as coisas melhorarem, aí sim eu vou fazer. Tá, mas o que você está Não. fazendo para isso melhorar? Aí eu cheguei no amigo meu, ele me pediu a Sol emprestado. Aí ele já tem várias marcas, tem Xion, tem várias outras marcas lá. Aí ele catou e falou assim: Ô Rick, me empresta aquela Sol lá para eu fazer um trampo. Ele faz preto e cinza. Eu falei, empresto. Aí eu emprestei e depois mandou mensagem: filha da puta, por que você foi me emprestar essa máquina? Eu falei, por quê? Eu falei, vou ter que comprar uma. Cara, a sombra ficou não sei o quê, ou seja, se adaptou ao estilo dele. Aí eu falei,
quer que eu converse com o pessoal lá? Eles têm uns programas lá de pagamento, tal, 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 tal. Ele falou, não demorou. Parcelou lá, não sei quantas vezes lá, sem juros para ele, né? Que tem várias formas de pagar Uhum. lá. Meteu a, tipo, aí eu falei para ele, cara, você tem que pensar de um jeito. Ele falou o quê? Eu falei, eu sei que você não quer se desfazer do que você tem para pagar essa. Tudo bem, você guarda, só que faz o seguinte, cara. Quanto é o valor mínimo da sua sessão de trabalho? Ah, é X. Então, beleza. Virou o mês, o primeiro trabalho que você fizer, se organize. Ó, isso aqui é a prestação da máquina. Você tem mais 29 dias para fazer dinheiro, cara. Sim. Entendeu? Aí você tem mais 29 dias para poder gerar a renda para pagar o resto das contas agora. Aí ele falou, é verdade. Ele falou, agora, gerou, aí a segunda tatu que você fez, ou terceira, guarda, agora tô com o aluguel garantido, ou agora tô com a prestação do carro garantido. É, Então, é assim que você tem que trabalhar. Aí no final, que você pagou todos os seus custos, e ainda assim sobrou grana, guarda, esse é o teu lucro. Não é o teu sim. prolabore. Né? Não vai que nem o Danilo tava falando para mim que teve vez dele ganhar grana, pagar todo mundo, sobrar 5 pau, e ele olhar e falar assim, caralho, o que eu posso comprar com esses 5 mil? Tipo, não, cara. Gastar tudo, né? Ele falou, cara, a cabeça do brasileiro é essa. Sobrou É, dinheiro, já fica, ai meu Deus, eu vou comprar um PlayStation. eu Sobrou. acho que o pior Não. erro é esse, né? A gente passa muito tempo para aprender a ter esse gerenciamento e daí acaba apanhando muito por causa disso, porque às vezes nem é tão difícil você crescer. Só que você tem que ter essa organização de quanto você está ganhando, quanto você está gastando, o quanto que você pode investir para você crescer cada vez mais. O pessoal trabalha todo dia assim, sem ter a menor noção do que está acontecendo. Ah, você faz Sim. investimento? Não. Ah, você investe em marketing? Puta, não faço isso. Quanto você está ganhando? Ah, não sei direito. E daí fica nesse medo, porque daí eu não sei se eu estou ganhando o suficiente, se eu posso ganhar mais ou menos, aonde eu posso mexer para diminuir custo. Essa falta de controle eu acho que é uma coisa muito perigosa assim, para quem tem negócio próprio. E a galera E deixa isso muito para depois, né, cara? outra coisa, fonte. Além da máquina, é fonte. Outro dia o cara falou assim para mim, ô Rick, eu tô com uma Cheyenne aqui e eu não sei o que tá acontecendo, quando eu subo a voltagem, ela, pum, desliga. Falei, não sei, cara, é difícil, mas você chegou a testar com outra fonte? O que você está usando? Estou usando uma Critical. Falei, você tem que testar outra fonte. É óbvio que, por exemplo, a Cheyenne, se você trabalhar com máquina Cheyenne, fonte Cheyenne, lembrando que os engenheiros Perfeito. lá, eles fazem todo o planejamento para se adequar aos motores que eles produzem, né? É Uhum. óbvio que vai estar melhor. Ah, não, mas eu ainda uso outra fonte. Beleza. Mas deu algum problema? Às vezes, antes de você achar que o problema pode ser a máquina, às vezes pode ter seu cabo, né? É. Então, vai trocando ali até você descobrir. Aí eu acredito que ele deve ter descoberto, porque ele não me procurou de novo. Mas eu falei, aí ele catou. Quando eles lançaram a, a Sol Nova, eles estavam tendo um problema com o uso de outras fontes. Aí foi quando eles desenvolveram a nova fonte. Acho que você pegou uma aí, né? Peguei também. E essa outra fonte, ela trabalha com. Eles estavam explicando lá, apesar de estar sendo explicado em inglês lá, e o meu inglês é verbo to be, eles estavam explicando de que ela trabalha numa baixa frequência. Então, algumas fontes têm uma frequência mais alta e aí faz com que a máquina não trabalhe tão bem. Você chegou a reparar isso? Então, por exemplo, a Sol Nova, ela começa a trabalhar na frequência de 25, né, 25 Hz. E a Thunder, a Speech, as outras não alcançavam isso, né, chegava no máximo a 60. Eu acho que essa fonte é justamente para conseguir trabalhar, estabilizar e manter a Sol Nova mesmo muito baixa numa frequência constante ali. Ela tem essa potência de, mesmo segurando a máquina lá embaixo, fazer ela trabalhar bem. Porque as Ah, outras então. máquinas elas só trabalhavam em alta frequência, né? Tanto que, tipo assim, eu acostumei a trabalhar muito rápido, porque a Thunder só trabalha rápido. Você pode abaixar ela no mínimo, que ela ainda é rápida, é uma máquina Muito muito rápido. forte, é uma máquina muito boa. Mas daí, para quem trabalha com preto cinza, às vezes a pessoa fica, puta, mas ainda tá forte pra mim e tal. Daí tem o lance da Speed, que é muito boa, e agora com a Sol Nova e essa fonte, você consegue abaixar ela no nível que, meu, é absurdo, assim, ela é muito macia. Eu baixei e E foi. continua forte, né? Mesmo Então, ela com baixa, ela continua forte, né? porque o motor dela tem torque, então ela vai bater e vai furar, só que numa frequência muito baixa. Então, o pessoal de pontilhismo, Sim. você pode segurar a máquina ali, que ela vai fazendo os pontinhos ali sozinho, praticamente, sabe? Sim. É uma velocidade muito baixa. E, por exemplo, as outras rotativas não chegam tão baixo quanto ela, e uma máquina de bobina, se você deixar tão baixo quanto ela para, né? Porque ela tá tão fraca que ela bate na pele e para.
Então, tipo, essa frequência baixa que a Sol Nova faz, eu acho que não deve ter nenhuma outra que consiga. Ah, Foi um entendi. dos diferenciais que eu vi ali testando ela aí na prática, e talvez a fonte seja ajustada para ela. É uma coisa que aconteceu comigo de fonte, eu vou falar, mas deixa eu responder. Ô, Juninho, tem a Sol Nova, né? Que é essa aqui, que eu já